Oi, professores de Megadados. Esse aqui é o vídeo de demonstração do projeto da API em REST, que foi criado pensando no sistema de gestão de uma academia que deseja cuidar ali dos seus clientes, dos planos disponíveis para esses clientes e das mensalidades, das assinaturas que esses clientes realmente possuem dentro dessa academia. Ou seja, um cliente tal possui uma assinatura no plano tal. E aqui eu vou mostrar um pouquinho as funcionalidades do CRUD, né? Usando o Swagger do próprio Fast API. Então vamos lá. Abrindo aqui a nossa lista de ações disponíveis para os nossos clientes, a gente tem uma get na customers, no barra customers, que é basicamente listar todos os clientes que existem dentro desse banco de dados. Então, se a gente executar aqui, a gente vê que eu previamente, né, coloquei dois clientes lá, então eu coloquei uma Alice e um Henrique aqui, e a gente pode ver que tem nome, sobrenome, e-mail, telefone, a data de ingresso, quando essa requisição, essa entry no banco de dados foi criada e quando ela foi atualizada. Logo embaixo a gente tem aqui a nossa rota de post, que é para realmente criar um novo cliente. Então eu vou criar aqui, vamos criar o Maciel, né? Maciel tem cara de que usa Gmail. Primeiro nome aqui. Ixi, Maciel, não lembro seu sobrenome, hein? Seu professor. E aqui eu vou colocar um número aleatório só pra evitar qualquer eventual problema que tenha no banco de dados. Então, se a gente executar aqui, a gente vai ver uma resposta 201 dizendo que o elemento foi criado. Então, a gente vê que ele foi criado aqui com ID4, com o nome de Maciel, sobrenome, e-mail, telefone e tudo mais. Bom, se a gente seguir mais para baixo aqui, a gente tem um get com o Customer ID. Então, se eu puxar aqui, eu quero o Customer ID, o cliente, né, de ID 4, e a gente executar, a gente recebe exatamente o Marcel. Se a gente executar o 2, a gente recebe o Henrique. E assim por diante. Se a gente tiver um patch, que é basicamente caso a gente deseje alterar as informações existentes para um determinado cliente, a gente pode colocar o ID dele aqui. Então, por exemplo, quero mudar o meu sobrenome. E aqui o legal do patch é que a gente pode usar ele para mudar somente campos específicos. Não precisamos mudar todos os campos que fazem parte desse cliente. Então, eu quero mudar apenas meu sobrenome para Rock. E daí, se eu executar, a gente recebe aqui um código 200 dizendo que isso foi executado, e a gente tem aqui o meu sobrenome como Rock. Se eu verificar aqui, executar, a gente vê que ele realmente alterou. E agora eu sou oficialmente o Henrique Rock. Além disso, eu criei também a rota de delete, caso a gente queira remover um dos clientes da base de dados. Então, se eu, por exemplo, desejar agora remover o Maciel, a gente vai executar, receber um código 204, e se a gente verificar na lista de clientes, a gente não tem mais o Maciel dentro dessa lista. Seguindo agora para a parte de planos, ela segue a exata mesma ideia, então não vou me alongar muito nisso daqui. Se a gente executar para ver as assinaturas, os planos, né, que eu criei previamente, a gente vê aqui que a gente tem a mensal e a semestral, com a duração em dias, o preço, se ela está um plano ativo ou não. Então, para caso de planos promocionais, por exemplo, eles possuem uma data de validade, a academia pode só escolher desativá-los ao invés de excluí-los. Aqui a gente pode criar um plano e a gente vê que ele necessita, né, para ser criado, a sua duração em dias, o seu nome e um preço. Se a gente pegar um plano por ID, também é a mesma coisa. Quero pegar o plano 1, a gente vê que é a assinatura mensal. Um patch, a gente pode mudar exatamente a duração desse plano. Então, se a gente quiser que o plano mensal, por algum motivo, não tenha mais 30, mas sim 31 dias, a gente pode alterar. Se ele é um plano que não está mais ativo ou vai continuar ativo, a gente também pode mudar o preço e o seu nome. E, caso a gente deseje deletar, funciona do exato mesmo modo como funciona com os clientes. E aqui nós temos as subscriptions, né, que são as assinaturas de fato, que é quando um cliente assina um plano.
Então, por exemplo, ele pagou a taxa de matrícula mensal, então, sei lá, para o cliente. Aqui é só o get, né? Pode ver que eu criei aqui a assinatura, tem o seu ID 3 e 4, mas veja que ela está linkada ao cliente de ID 1 e ao plano de ID 1. Então é um cliente que assinou o plano mensal duas vezes, então a gente pode ver aqui start date no mês 2, final no mês 3, começo no mês 3, final no mês 4. Se a gente criar, né, aqui agora assim, de fato, uma subscription, a gente pode criar, por exemplo, quero criar pro cliente 3 um plano do tipo 3. Com Aqui eu não tive o trabalho de colocar a verificação de se realmente o start date e o end date estão com o período que o plano realmente se propõe a entregar, mas isso seria algo interessante para ser implementado como modelo de negócio para garantir que esse tipo de coisa seja corretamente tratado para garantir a integridade desses dados, né? Mas se a gente executar aqui, a gente vai ver que ele vai criar sem problema. Então criou uma nova subscription, uma nova assinatura para o cliente de ID2 com o plano ID2. E veja que o status ele vem sempre true, porque faz sentido quando você cria uma assinatura ela ser true logo de começo, né? Ela estar ativa. Aqui a gente pode olhar a assinatura pelo ID, pode mudar se ela está false, se ela está ativa ou se ela está inativa. E delete é o exato mesmo caso. Se eu quiser deletar a que eu acabei de criar, a gente vai executar status 204 e ela para de existir dentro do nosso banco de dados. E bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essas são as rotas da minha API e que eu acredito que realmente faça sentido com o que ela se propõe a entregar, que é um sistema de gerenciamento de clientes, planos e inscrições de uma academia.